Senhoras e senhores, ilustre presidente proponente desta audiência pública, boa noite. Convido para a composição da mesa o proponente desta audiência pública, o vereador Leonardo Monjardim. É convidado também à composição da mesa Walter Leno Noronha, representando o Conselho Regional de Contabilidade. É convidado também à composição da mesa Cláudio Roberto Gonçalves de Amorim, representando o Conselho Regional de Administração. É convidado também à composição da mesa Regis Matos Teixeira, secretário municipal de Gestão e Planejamento. Neste instante, passo a palavra ao presidente desta audiência pública para dar início a esta sessão. Boa noite a todos. Queria convidar o vereador Maurício, que se encontra presente, para prestigiar aqui conosco aqui. Está aqui na mesa conosco, por favor. É onde? Está um pouco alto, tô achando, né? Tá não? Tem certeza? É que o retorno... Tá, agora acho que está melhor, um pouco melhor. Ou está baixo agora? Tá bom? Bom, primeiro, agradecer a presença de todos. Dizer que é uma satisfação enorme estar aqui nessa, vamos chamar de empreitada com vocês. A gente já vem acompanhando isso já há algum tempo. Já fizemos algumas reuniões lá na prefeitura. Agradecer muito a presença do secretário Regis, que tem sido um parceiro, né, nosso, é uma peça importante nessa discussão. É uma pessoa que tem feito todo um estudo e um levantamento, sempre que solicitamos. Recentemente conversamos com o prefeito, conversamos também com o secretário Aridelmo, e prontamente o secretário Regis tem feito um estudo tentando viabilizar e buscar os caminhos necessários, né, desde que, obviamente, que não comprometam a saúde financeira da prefeitura. Então, Regis, queria te agradecer, porque a gente sabe o quanto que vocês trabalham durante todos os dias e quanta coisa, e aí se disponibilizou a estar conosco aqui nessa noite, vai ser sem dúvida nenhuma muito importante. Agradecer também aqui os representantes dos conselhos, que é muito importante estar aqui, tanto do Conselho Regional de Contabilidade, Conselho Regional de Administração. Acabei de saber agora aqui que é um irmão, filho do nosso grande irmão Walter, né? Que bom. Está aqui o Cláudio também. E o vereador Maurício, que sem dúvida nenhuma será um parceiro nessa luta. E a gente já vem conversando bastante, como outros vereadores também que já se colocaram à disposição desta causa, que ela é muito válida e justa. Eu vou criar uma metodologia para a gente iniciar essa audiência pública da seguinte forma. Depois a gente vai passar a composição da mesa para a fala e depois abrir o microfone. Parece que tem um técnico, alguém que vai apresentar alguns gráficos, alguns estudos, alguns números também. E depois a gente entra na fase de encaminhamentos para que a gente possa buscar os meios para encontrar essa solução. Dizer que, como sabem, eu deixo isso muito claro, nós somos hoje parte da base do prefeito na Câmara de Vitória, buscamos dar a maior sustentação política possível para que ele possa ter tranquilidade de tocar a cidade. Nós sabemos que o prefeito assumiu essa prefeitura com poucos recursos de capacidade de investimento, que isso realmente limita muito a ação de uma gestão, sobretudo uma cidade muito bem organizada e que ficou 8 anos sem grandes obras estruturantes, com muitos equipamentos públicos precisando ser reformados, de maneira que fica difícil. Imagina você ter que fazer muitas intervenções e você não ter recurso em caixa para fazer investimento. Então, inicialmente foi um momento de muito ajuste fiscal, né? Teve que arrochar, diminuir custos, rever contratos, revisão, diminuir o número de cargos comissionados
e várias outras ações que fizeram com que, ao longo de 2021 e 2022, o prefeito conseguiu, como a gente chama, né, uma expressão um pouco menos técnica, mas é a expressão que se usa, fazer um colchão de dinheiro, recursos, para que pudesse a cidade de Vitória poder voltar na agenda de investimentos e de reformas. Isso dá muito pelo trabalho do Regis, isso dá muito pelo trabalho do Aridelmo, que deu continuidade, inclusive, agora com a Neila também. E, obviamente, com vocês. Eu costumo dizer, e é por isso que eu defendo tanto vocês, vocês são o coração da Prefeitura de Vitória. Qualquer secretaria, ela precisa da Secretaria da Fazenda sendo pujante, trabalhando todos os dias, porque vocês é que movimentam todo tipo de recurso. Destaco também o trabalho de recuperação de CMS, que traz bastante divisas para municípios. Recentemente, os investimentos provenientes dessas ações, só não me falha a memória, chegaram próximo de 300 milhões de reais de recuperação de CMS nos últimos 2 anos. Então, assim, é um valor realmente significante. Eu sou um defensor, o Regis sabe disso, já fiz várias intervenções nesse sentido, mas também a gente compreende as dificuldades, né? O político, é o que eu falo sempre, gestão pública é a arte do possível. Todo político quer fazer todo tipo de investimento e quer valorizar ao máximo qualquer classe, qualquer categoria profissional. Mas tudo tem os pós e os contras, que precisam ser, muitas vezes, friamente analisados para que a gente não possa entrar num colapso, num caos financeiro que viabiliza, inclusive, às vezes, o futuro desses mesmos funcionários que, às vezes, você deu um benefício. Então, a gente compreende, mas hoje nós estamos reunidos aqui justamente para dar esse sinal para a Prefeitura, dar esse sinal para o Regis, para o Aridelmo, para o prefeito Lourenço Pasolini, que estão muito sensíveis e sabem da importância da valorização de vocês. Eu conversei já com o prefeito sobre esse tema de algumas vezes, como tem conversado com o Aridelmo, também se coloca sempre à disposição para solucionar e encontrarmos um caminho para chegarmos a esse consenso, mas também a gente sabe que a gente precisa fazer uma construção muito madura, né, com muita responsabilidade, para que daqui a pouco a gente não criar no imaginário da gente o ideal e esse mundo não chegar. Da mesma forma que a gente tem feito uma comissão de vereadores da base, também com o Aridelmo, em relação à questão dos 14% dos aposentados, que já estamos avançando aí há 5 ou 6 meses trabalhando sobre esse tema tão sensível, que foi muito duro para essa administração nos primeiros 2 anos, mas que agora a gente começa a se aproximar de um caminho que vai chegar muito próximo mesmo, né, 95%, digamos assim, daquilo que eles sempre reivindicaram. Então, assim, com o tempo, com maturidade, com tranquilidade, né, com responsabilidade, respeitando o momento, a gente sempre consegue alcançar o objetivo. Porque quando tem boa vontade dos dois lados, isso sempre se torna uma realidade. Eu vejo isso. A administração ela é sensível a esse tema, consegue compreender a importância de vocês para o funcionamento da máquina pública, e então a gente só precisa, tecnicamente, fazer esse estudo para que a gente possa encontrar a solução. Então, como disse, eu vou já iniciar aqui passando a palavra. Eu vou permitir primeiro que os representantes dos conselhos falem, né, e depois o secretário, e por último o vereador Maurício Leite, que também já se colocou à disposição para fazer o encaminhamento daquele projeto de lei que já foi protocolado de minha autoria para a questão do piso. O Maurício está junto nessa empreitada, é um parceiro também da administração do Lourenço Pasolini, como outros 3 ou 4 colegas também que já sinalizaram que vão estar junto para remar junto esse barco aí com vocês. Então, eu queria primeiro passar a palavra para o representante do Conselho Regional de Contabilidade. Me desculpe, é o Walter Noronha. É o nome do pai, né? Tá, Walter Leno, tá ótimo. Esse microfone está aberto? Ou não? Então vou passar esse aqui. Obrigado. Bem, pessoal, boa noite. Primeiramente, eu gostaria de saudar de uma forma muito especial o vereador Leonardo Monjardim, que está abrindo as portas dessa Câmara para que nós, como representantes de uma classe tão importante, possa trazer uma mensagem de apoio a esse importante projeto em valorização à classe contábil. Eu gostaria de cumprimentar também de forma especial o representante do CRA, o conselho parceiro do CRC do Estado do Espírito Santo. Gostaria também de saudar o secretário Regis, né, e também o vereador, na pessoa da presidente também do Síndico Contábil
dos conselheiros do Conselho Regional de Contabilidade aqui do Estado do Espírito Santo, que também se encontram presentes, e demais parceiros, analistas e contadores da Prefeitura de Vitória. Bem, o objetivo dessa nossa participação aqui hoje é de trazer uma fala na valorização do profissional da contabilidade e daquele analista que se dedica a se empenhar no resultado da profissão. Então, hoje no Estado do Espírito Santo, vereador Monjardim, nós temos 10.396 contadores registrados até a data de hoje. Dentre esses, os contadores públicos. No país, nós temos exatamente 529.285 profissionais registrados, ativos. É um número muito respeitado, que movimenta a máquina do nosso país, porque é através do contador que todos os recursos acabam sendo fomentados para que os municípios, os estados e a União consigam arrecadar com maestria os seus resultados. Nós não podemos ignorar que a Prefeitura de Vitória ela foi classificada com a nota A na qualidade da informação contábil junto ao Tesouro Nacional. Veja o reconhecimento que esses profissionais trazem para o município de Vitória. Vitória tem a segunda melhor nota entre as capitais, e aqui eu faço um parênteses, porque a diferença de 0,01 ponto percentual é o que nos diferencia do município de Fortaleza, que está em primeiro lugar. Então, os profissionais que se dedicam ao município de Vitória fazem um trabalho com extrema maestria para ter esse resultado de excelência. Vitória também possui a melhor nota entre todas as capitais, está em primeiro lugar, e é a quinta de todos os municípios do país. Vejam o nível de destaque que hoje nós possuímos. Mas, afinal de contas, o que significa ter nota 10 em contabilidade para os municípios? O que significa isso? Ser excelência, ter nota A. Primeiro, que os indicadores financeiros são suficientes e saudáveis para manter o quê? O endividamento público de qualidade com custo baixo. Isso faz com que o município de Vitória tenha excelência e consiga movimentar os seus recursos de forma muito destacada, conseguindo todos os pleitos, né, financeiros sendo saudados de uma forma muito fácil, muito especial. Além disso, significa também que cumprir esse volume anormal, vamos dizer assim, de burocracia, de obrigações acessórias que o município tem que prestar para diversos órgãos, através das demonstrações financeiras, contábeis financeiras públicas, estando em dia, faz com que esses resultados aconteçam de uma forma muito transparente. Eu acho que esse é um destaque, até porque nós sabemos que as normas da contabilidade elas são muito voláteis, elas têm umas modificações muito constantes, e são esses profissionais que estão ali se qualificando, se atualizando, para trazer o nível de excelência a todos os munícipes. Além disso, essa nota 10, que eu acabei comentando, ele significa que as prestações de contas dos ordenadores de despesas estão rigorosamente em dia. Por quê? Eles utilizam a contabilidade como um meio de governança. E isso se torna muito importante no quesito de transparência. É através da contabilidade que nós conseguimos visualizar esses números. Como não valorizar um profissional que traz tanto resultado positivo para o município? Portanto, pessoal, tirar 10 em contabilidade é tirar 10 na gestão pública. E a gente só consegue tirar 10 com dedicação, com empenho. Ou vocês já viram algum aluno que não se dedica, tem um resultado positivo numa prova? Então é aqui que a gente tem que também ter em mente, vereador,
que é através da contabilidade que os representantes conseguem cumprir com a lei de responsabilidade fiscal. Porque sem a contabilidade, os números podem ser classificados como irreais, inverídicos, e é na melhor maneira de apresentar com segurança as informações, e aí sim, com a geração de segurança informacional com excelência, é através das informações que os contadores públicos acabam trazendo. É impossível dissociar, né, a lei de responsabilidade fiscal com o trabalho hercúleo que o contador público traz. Portanto, o objetivo dessa nossa reunião de hoje é valorizar esse profissional que traz, né, com tamanha responsabilidade, mas principalmente, né, fazer com que a própria lei orgânica do município seja cumprida. O que está sendo pleiteado hoje, a gente vê todas essas placas, é falar o quê? É lutar por isonomia. Isonomia é o que está sendo buscado através dessa nossa atuação hoje. Tal como ocorre com os engenheiros, com os profissionais da tecnologia de informação. No âmbito federal, nós vimos agora recentemente, até com os enfermeiros, e é isso que a gente está buscando, até porque está lá no artigo 42 da lei orgânica, e eu faço questão, abro um parênteses aqui para ler esse artigo, que fala o seguinte: fica assegurada aos servidores da administração direta e indireta isonomia de vencimentos para cargos, empregos, atribuições iguais ou assemelhados do mesmo poder, ou entre servidores dos poderes executivo e legislativo, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ou local de trabalho. Esses profissionais estão lutando apenas pela isonomia, com a melhoria de um salário irrisório que hoje está sendo tratado. Portanto, e aí eu já caminhando para a minha fala final, a valorização desses contadores públicos, desses profissionais, será um marco na gestão pública desse município. Tá? Primeiro, esses profissionais exercem com excelência esse trabalho, como nós comentamos nos números que são trazidos, e, querendo ou não, o contador ele é necessário e indispensável na gestão fiscal. Nós temos aqui o Aridelmo, a Neila, como representantes também da contabilidade. Eu acho que isso é muito importante, porque o conhecimento da equipe que compõe traz uma relevância, né, para todos os profissionais que militam nessa área, além da transparência e da fiscalização dos recursos públicos, é o que a gente não pode ignorar. Eu deixo até registrado que existe também um projeto de lei, até encabeçado pelo síndico contábil, a presidente do síndico contábil, a contadora Milza, se encontra presente, né? Foi protocolado a PL 1645 de 2022, de autoria do deputado federal Paulo Folletto, aqui do Estado do Espírito Santo, junto à Câmara Federal, com um piso salarial mínimo para contador no patamar de R$ 7.272, a título de informação. Veja só a diferença, a discrepância que existe com o salário que hoje é exercido aqui no município de Vitória. E para finalizar, eu gostaria de parabenizar a todos os analistas em gestão pública e aos contadores da Prefeitura de Vitória. E aqui eu faço na pessoa do subsecretário de Contabilidade, meu amigo Erickson. Parabéns, Erickson, por sua dedicação ao município de Vitória, pelo trabalho que há 30 anos você vem exercendo nesse município. E eu acredito que essa Casa de Leis, ela vai fazer com que a justiça para esses profissionais seja reconhecida. Muito obrigado. Parabéns. Obrigado.
Pessoal, boa noite, tudo bem? Cumprimentar aqui o vereador Leonardo Monjardim pela iniciativa, né? A gente fica feliz enquanto conselho de ser convidado para essa cerimônia, a gente, né, cumprimenta os demais membros aqui da mesa, o parceiro aqui de conselho, responsabilidade grande, né, de falar depois de uma fala tão empolgante como essa aqui do lado. O conselho ele vem fazendo um trabalho aqui no Espírito Santo, nesses últimos 58 anos, um trabalho de resgate da profissão, um trabalho de valorização da profissão. E aí esse caminho de resgate, de valorização, ele se encontra muito pautado nas ações que ocorrem todos os meses e todos os anos. Mais recentemente, no mês de junho de 2023, vereador, o Conselho Regional de Administração promoveu o ERPA 2023, que trouxe aqui para Vitória todos os 27 conselhos regionais de administração do país. Na ocasião foram discutidos temas de valorização da profissão, seja do privado ou do público, e o que a gente podia fazer para, então, valorizar esses setores. Para o setor público, que é o nosso caso hoje aqui, a discussão é em cima desses editais que são abertos de chamamento público. Então, quando a gente abre lá assim, um processo seletivo, Prefeitura de Vitória, o Governo do Estado, né, ou governos estaduais, esses editais, em muitos casos, ele coloca assim, né, ele coloca a função do gestor, o contador, o administrador, esse analista, qualquer curso superior. Né, ele deixa em aberto que qualquer pessoa com qualquer curso superior pode fazer aquele concurso. Que aí isso entra de uma forma, de uma profundidade muito grande naquilo que nós somos preparados durante a nossa graduação para fazer. Então você coloca naquele bojo, às vezes, um pedagogo, você coloca um advogado, você coloca um engenheiro, que entra dentro de atividades que são muito inerentes ao contador e ao administrador. Então o Conselho vem fazendo aqui no Espírito Santo uma ação muito firme, vereador, em cima desses editais aqui no Espírito Santo. Então há diversas ações que a gente, quando recebe um edital, uma denúncia, ou a gente acompanha esses editais, que abre-se esses editais genéricos, a gente informa o Ministério Público, a gente informa o Tribunal de Contas, a gente às vezes entra com ações apelativas dentro da Justiça, para poder interpelar e fazer a correção desses editais, e isso é um papel que esse Conselho de Administração, a partir da administração do administrador Flávio, que assumiu esse ano o Conselho, vem fazendo. Anteriormente, o administrador Maurílio também fazia, né, esse trabalho bastante assertivo. Nas prefeituras do Espírito Santo, nós temos alguns encontros que são feitos através de indicadores de acompanhamento da administração pública municipal. Então, esses indicadores de acompanhamento da administração pública municipal, neles lá também está o acompanhamento do que se paga para esses profissionais de gestão. E aí, para parafrasear meu colega aqui do lado, é importante destacar uma coisa. A gente não consegue ver, eu trabalho com gestão de saúde, né? Eu estou à frente da direção geral do hospital do Imaba de Vila Velha. Aquele hospital que todos os dias vocês abriam lá a televisão, ligavam a televisão e estavam no noticiário, né? Que a mãe está dormindo na porta, que o pai está dormindo na porta, que a avó está dormindo na porta. E naquele momento da história não tinha um administrador fazendo gestão daquele hospital. Eu assumi no mês de maio desse ano. E aí, trazendo para nós, né, para esse papel desse hoje, para vocês que são correlatos de informação como eu, nós implantamos rapidamente um 0800 para acabar com as filas na porta do hospital. Implantamos a telemedicina para avançar no cuidado daquelas mães que moravam longe, que não conseguiam se deslocar tão facilmente aqui para a Grande Vitória. Implantamos a ampliação de mais de 1000 consultas, num período muito rápido, né, trazendo o parceiro certo para dentro dessas linhas de cuidado que era uma deficiência. Então, eu acho que a valorização do funcionalismo público nas classes de gestão, analista, o contador, o administrador, ele se passa muito por discussão como essa que o vereador Leonardo Monjardim propôs aqui hoje. É discutir, é apresentar uma saída, apresentar uma proposição e a gente brigar. Eu acho que a gente tem que lutar mesmo, tá, vereador? A luta é uma luta de todos os dias. Né? Nada nesse país foi conquistado com saliva e cuspe. Tem que ter muita vontade de querer, né, de ser aguerrido, de querer buscar, de querer discutir, de querer conversar, de querer insistir, de querer atrair e de querer se juntar. Então, isso demonstra para os pares que estão aqui hoje na minha frente, para os seus familiares que estão, acredito que sejam, né, que estão aqui no auditório,
para quem está lá atrás, essa proposição hoje do Leonardo Monjardim, ela é muito inclusiva e muito propositiva para que a gente consiga chegar, de fato, nessa busca que vocês tanto colocaram aqui. Eu achei super curioso, né? Achei interessante as várias proposições. Fala até de comunicação ali atrás, né? Os analistas de comunicação. Então, assim, o que depender lá do Conselho Regional de Administração, contem conosco. Hoje são 17 mil administradores registrados aqui no Espírito Santo, mais de 250 mil no país. Né? Aqui no estado nós temos em números de profissionais que atuam na administração pública direta, 2.340 profissionais que atuam diretamente no serviço público, né? Que têm o curso de graduação, seja em administração, seja em tecnologia. Eles são acompanhados pelo CRA, o CRA os acompanha com informativos, acompanha com reciclagem, acompanha com formação, com as parcerias de mobilidade, de organização dessa profissão. O grande cerne da profissão, seja do contador, do administrador, do analista hoje, é a análise de dados, é saber interpretar esses dados e transformar esses dados numa tomada de decisão. Eu até brinco com alguns parceiros de trabalho que é assim, né? A gente é muito parecido aqui em idade, né? Até alguns mais jovens aqui. Mas tinha um desenho animado, os Thundercats, que ele falava assim, né? O líder deles lá, ele dizia assim, olha, me dê a visão além do alcance. Quando ele queria planejar alguma coisa, ele falava, me dê a visão além do alcance. Ele olhava lá para a espada dele, ele conseguia enxergar o que vinha pela frente de desafio. Então, continue insistindo nessa luta de vocês, e o que depender do CRA, contem conosco. Fica aqui um abraço. Agradecer a presença e a fala do Conselho Regional de Contabilidade e Administração mostra a riqueza desse debate, inclusive trazendo à luz aqui algo que eu não desconhecia. Parabéns, eu tenho ouvido falar muito bem realmente da gestão do IMABA, inovadora e muito bem, agora sabendo que está muito bem representado. Fico muito feliz. Queria até fazer uma correção e uma valorização. A gente fala muito de Secretaria de Fazenda quando fala de analista, mas lembrando realmente que existem os analistas de comunicação, que inclusive é um ativo da administração pública, né? A gente sabe que mídia é um objeto extremamente caro para qualquer empresa e para qualquer órgão público, e sem ela a gente não vive. E quando a gente consegue fazer uma construção com eficiência dessa gestão publicitária e consegue mídias espontâneas, são divisas que a gente deixa de gastar do recurso público e desonerar, né? Então, assim, parabenizar, porque a Prefeitura de Vitória, ela realmente, através de seus analistas de comunicação, toda a Secretaria de Comunicação, tem conseguido muita mídia espontânea. Lógico, é fruto também de uma gestão eficiente que vem se modernizando, trazendo muita inovação para a cidade de Vitória, mas sem dúvida nenhuma, sem o trabalho de vocês, não seria possível dar tanta transparência, dar luz para tanta coisa boa que tem acontecido na cidade de Vitória, e sem necessidade, né, sem ter que disponibilizar de um grande recurso que a gente sabe que mídia ela é patrocinada, ela é muito cara. Então a gente também economiza muito hoje na cidade de Vitória pela eficiência do trabalho de vocês. Então, queria até pedir uma salva de palmas para a comunicação da Prefeitura de Vitória. É isso. E também destacar a presença também dos controladores, que muitas das vezes eu já fui gestor público e sei o quanto que eles nos orientam. Inclusive tem uma aqui hoje que já me orientou muito, que é o módulo que está ali atrás, orienta muito e faz com que a gente erre menos. Então isso também facilita, porque a gente sabe que às vezes quando a gente toma um caminho errado na gestão pública, a gente paga aquela história que o direito diz, né? Quem paga mal, paga duas vezes. Então, sem dúvida nenhuma, os controladores também têm uma função extremamente importante na gestão pública, porque dá um norte e nos orienta quando a gente está fugindo daquilo que deva ser feito do ponto de vista de gestão pública e administrativamente. Então, vou passar. Agora vou passar a palavra aqui para o Maurício primeiro, e você conclui, né? Precisa não, essa aqui é como diz o outro, esse aqui está dividido. Boa noite, gente. Eu queria até, eu gosto muito de ouvir, eu gosto sempre aqui nessa Câmara, eu sou pelo último, mas hoje o Regis, representando o prefeito aqui, falou assim, não, passa para o Maurício, mas é bom, até pelo que eu vou falar, e queria
ouvindo aqui o Walter Noronha, lá do Sindicato Contábil, o Cláudio, Conselho de Administração. Aí, nas suas falas, Cláudio, o mais importante de tudo, do funcionamento de tudo de uma equipe, de uma administração, são as pessoas que estão por trás, que faz as coisas acontecer. A administração, ela ser boa, não é o prefeito só. Tem que ter o prefeito, mas ele tem que ter os auditores responsáveis, controladores de recursos, analistas, tem que ter o pessoal da comunicação que faz essa divulgação daquilo que é feito no setor administrativo, mas a gente quer dizer que essa luta é uma luta que a gente já vem discutindo ela uns 4 a 5 meses, não é isso, Leonardo? Que a gente faz parte da Comissão de Finanças, igual eu também faço parte da Comissão de Justiça, mas a gente tem que fazer, eu estou lendo ali, lutamos há 11 anos por isonomia. A gente tem que fazer uma reflexão, nós, enquanto nessa Câmara, a gente vem trabalhando o compromisso com a responsabilidade dos recursos públicos e com o compromisso de que fazer as coisas acontecer. O prefeito que chegou numa casa para administrar, sem saber como que estava o seu orçamento, como estava a sua saúde financeira, e dizer que com muita capacidade, responsabilidade, compromisso, para vocês verem que nós, a questão de educação já foi feita, aí deu aumentos diferenciados na segurança, na saúde, vem mostrando um compromisso que ele quer construir uma cidade com funcionários valorizando seus profissionais. Mas nada disto que ele fez sem essa equipe, que foi dito aqui, os controladores, os analistas, que julgam, façam fazer dinheiro em caixa, não teria acontecido. E é importante que está aqui o Regis, que, Regis, você levar para o nosso prefeito, dá mesmo compromisso que essa Câmara tem discutido muito, com a responsabilidade que temos, igual nós estamos discutindo a questão dos aposentados, que já está em reta final para ser resolvida, que foi, eu acho muito bonito essa união de todos os segmentos aqui, numa discussão democrática, que a gente vai mostrar a necessidade do funcionamento de uma casa que ela vem fazendo, essa prefeitura hoje, que tem a participação, Regis, de todos eles, e que a importância dessa casa hoje, ela está junto com vocês nessa discussão para que faça as coisas acontecer com compromisso e responsabilidade. Eu quero dizer para vocês, enquanto vereador que estou aqui, com a responsabilidade que me colocaram, me coloco à disposição, assim como vem discutido com outros pares desta casa, em trabalhar para o reconhecimento da necessidade que revista o problema de vocês. E, Regis, você com a tua equipe, nos ajude, nos oriente, para que possa ser discutido com a lisura, com a verdade, que não, se não poder fazer da maneira que é feita, mas ser construída, como nós viemos construindo o pessoal da aposentadoria, que são os aposentados, que eu falo que foi a maneira que foi bem discutida e já estamos em reta final. E eu acho que, tenho certeza que a maneira que está todos aqui presentes, que querem ser reconhecidos na contribuição que eles dão na administração da Prefeitura de Vitória. E dessa maneira me coloco à disposição, como já me coloquei em outras situações, de todos vocês, junto com o Leonardo Monjardim, na Comissão de Finanças, eu ainda, como membro da Comissão de Justiça, está ao lado de vocês, ao lado do nosso prefeito, ao lado do nosso secretário, para que a gente chegue numa discussão bem comum para que se resolva. No mais, uma boa noite a todos. Muito boa noite a todos. Quero
iniciar agradecendo o convite, vereador Leonardo Monjardim, para esse evento importante. Aqui, na minha fala, vocês vão entender por que eu acho importante. Cumprimentando o vereador Leonardo Monjardim, vereador Maurício, cumprimento toda a Câmara de Vereadores, que muito tem nos ajudado, sendo parceira da gestão da Prefeitura de Vitória. Sem a parceria com a Câmara, o Executivo não consegue realizar, né, nada praticamente. Nós precisamos, a construção do ajuste fiscal, por exemplo, feito no início da gestão, foi feito com apoio imprescindível da Câmara, que continua nos apoiando. Cumprimentar o Walter Noronha. Walter deve ter sido meu vizinho lá no Enseada das Garças. Continua lá, né? Eu voltei para Vitória e o Walter Cohen é meu contador, então só isso já diz muito sobre como eu considero importante, né, a profissão e toda o trabalho, a atividade exercida pelos contadores. Eu sou economista, terminando os cumprimentos aqui, o Cláudio também do CRA, né, então tem aqui uma bancada de contador, economista e administrador. Acho que dá um bom trio aí para a gestão, imprescindível, todos os profissionais imprescindíveis para a gestão pública. E eu sou auditor de carreira do Tribunal de Contas. Eu entrei no Tribunal de Contas em 1995. Quando eu entrei, também não existia carreira lá no tribunal, existia um cargo, na época se chamava Controlador de Finanças Públicas, isso em 95. Então, era um cargo com um salário, não tinha progressão em carreira, né? Você ficava lá naquele cargo para sempre. Mas já havia lá dentro que, a partir desse concurso, tinham poucos servidores efetivos naquela época no Tribunal de Contas, mas a partir desse concurso entraram um conjunto de servidores de diversas partes do país que fizeram esse concurso em diversas diferentes formações, né? Então tinha contador, tinha economista, tinha administrador, tinha profissional de comunicação. Está aqui a Nelly, que é minha assessora de comunicação, assessora da SEGES, né, da Secretaria, e assim por diante. Então entraram esses profissionais nesse cargo, e a partir daí começou-se a discutir a criação da carreira, e aí foi construída a carreira de controlador de recursos públicos no primeiro momento, e depois, né, mais para frente, se transformou em auditor público externo, que é a carreira, que é o título do cargo hoje, lá de auditor do Tribunal de Contas. Em 2003, Walter, eu fui convidado pelo então auditor-geral do Estado, que foi nomeado, né? O Paulo Artung foi governador eleito em 2002, assumiu em 1º de janeiro de 2003. Eu não conhecia Paulo Artung naquela época, mas ele convidou o Carlos Hanna, que hoje é conselheiro do Tribunal de Contas, para ser auditor-geral do Estado, que hoje é a Secretaria de Controle e Transparência, SECONT. Naquela época era a Auditoria Geral do Estado. O Hanna foi ser auditor-geral do Estado e me convidou para ajudá-lo a reestruturar. Naquela época, os salários dos servidores do Estado estavam com 3 meses de atraso. Até o do Tribunal de Contas estava com atraso. O Tribunal de Contas tinha um atraso menor, apenas 1 mês de atraso. Era pago com 1 mês. Mas dos servidores do Poder Executivo com 3 meses de atraso. E os salários também eram ruins. Foi feito todo um esforço de ajuste fiscal, um enfrentamento, inclusive, do crime organizado, que estava entranhado na máquina pública naquele momento, né? Eu, lá, dando minha pequena contribuição, lá ajudando a reestruturar a Auditoria Geral do Estado. Mais para frente, eu fui convidado a ir para a Secretaria de Planejamento, em 2005. Era o Guilherme Dias, o secretário de Planejamento, e Ricardo de Oliveira, que na última gestão de Paulo Artung foi secretário de Saúde,
foi convidado a ser o secretário de Gestão e Recursos Humanos. E junto com o Ricardo, eu ajudei Ricardo a criar, naquela época, lá no primeiro mandato de Paulo Hartung, as carreiras de especialista em gestão pública, em políticas públicas e de analista, hoje é analista do executivo, na época era de analista administrativo, se eu não me engano, que congregava funções parecidas com o que tem os analistas hoje. Aqui acaba que faz as duas coisas, o analista na prefeitura, mas hoje também acaba que em algum momento no executivo estadual também aconteceu isso. Mas eu ajudei a criar também essas duas carreiras lá no governo do estado. E assim, os salários no Poder Executivo Estadual, eles foram sendo melhorados, recompostos, as carreiras reestruturadas, que também não existiam carreiras. A carreira de auditor do Estado o último concurso tinha sido realizado em 87, se eu não me engano, para auditor do Estado naquela época. E o primeiro concurso, inclusive, foi o de auditor e de procurador, foram os dois primeiros concursos no Poder Executivo na gestão de Paulo Hartung, nessa primeira gestão. Dado o reconhecimento da importância dessas carreiras. Bom, e de lá para cá a história, o Poder Executivo recuperou sua capacidade de investimento, voltou a ter capacidade de investir. Em algum momento ali, em 2013, 2014, meio que teve déficit e tal, mas depois recuperou novamente. Eu tive a oportunidade de, nesse período praticamente todo, aí, contribuir tanto para a melhoria das condições fiscais, mas também da melhoria da reestruturação da capacidade de gestão de administração do governo do Estado. O vereador Monjardim e o vereador Maurício mencionaram aqui como a equipe montada pelo prefeito Pasolini assumiu. A situação que nós encontramos foi de um município sem capacidade de investimento, com recursos próprios. Isso já não aconteceu em 2020, na crise, já vinha de alguns anos. Se você olhar o que foi feito de estruturante na cidade de Vitória na última década, se vocês tentarem lembrar, vocês vão ver que dependesse da Prefeitura de Vitória, muito pouco foi feito. E Vitória vem, nessa última década e pouco aí, perdendo o protagonismo, a liderança que sempre teve de ser um farol, um caminho. Em alguns momentos, Vitória, inclusive, eu diria que era mais farol do que o próprio governo do Estado, na sua capacidade de apontar caminhos para a cidade, para a Grande Vitória e para o Estado, tanto como uma cidade que é empreendedora, dinâmica, vibrante, quanto também com uma gestão pública de excelência. Mas isso se perdeu nesse caminho. Aí não quero aqui discutir as razões, os momentos exatos, mas o fato é que se perdeu. Vitória deixou de ser esse farol de excelência em diversas áreas e está bem, assim, continuou bem, mas sem ser mais ter esse protagonismo. E perdeu principalmente essa capacidade de investir. E um município, uma gestão municipal, ela existe para servir o cidadão, servir o morador da sua cidade. E não estava dando mais esse retorno, digamos assim. A qualidade dos serviços públicos vinha caindo, poucos investimentos, e com isso o setor público ele começa a ser gargalo. A cidade deixa de crescer porque a prefeitura não consegue acompanhar e não consegue investir naquilo que é necessário para que a cidade continue, os empreendedores investindo, os moradores querendo morar e investir na cidade e assim por diante. Então, esse foi o desafio com o qual nós nos defrontamos, de recuperar a capacidade de investir da cidade, recuperar as condições necessárias para que a gente pudesse desenvolver internamente
a administração municipal qualificar, mais voltar a qualificar e assim por diante, né? E esse foi o desafio. E é isso que nós temos feito nesses 2 anos e pouco mais de 2 anos e meio à frente da gestão municipal. Quando a gente olha para o que foi feito para a valorização dos servidores especificamente, vocês sabem que assim, foi mais, talvez não seja o que cada um de vocês acha ideal, certamente não, né? Mas foi mais do que o que foi feito talvez nos 8 anos inteiros, né? O reajuste aplicado a todos os servidores, inclusive os que estão aqui, foi de no mínimo 20%, que foram 20,2% para ser mais exato, que é 6 e 7% compostos, né? O auxílio alimentação foi reajustado em 72%. Só para citar 2 exemplos aqui, né, de iniciativas de valorização, que não é só salário, né? Nós temos reativando, assim, praticamente reativando a escola de governo com capacitação, valorização, qualificação dos servidores. Há muito que ser feito ainda, claro, reconhecemos isso, mas temos buscado esse caminho. Particularmente, como eu já disse, sou servidor público, né, e não poderia deixar de considerar esse profissional imprescindível, né? Sem nós, servidores públicos, não há gestão municipal, não há administração, né? Não há como a prefeitura melhorar, qualificar e sequer prestar o seu serviço. Particularmente na Secretaria de Gestão, 2 servidores ocupam cargos de subsecretário, né, para citar, né, o cargo mais alto aí da secretaria, depois do secretário. 2 dos meus 3 subsecretários são ocupantes das carreiras de analista, né, a subsecretária de Recursos Humanos, a Fernanda, o subsecretário de Administração Geral, o Anquimar. Então, assim, são meus braços direitos ali na administração da secretaria. Então, assim, para dizer que assim, a gente tem um caminho que a gente acredita da Prefeitura de Vitória, que é de recompor, e como eu disse, assim como aconteceu no Estado, que saiu de uma situação de um Estado falido em 2003, 2002, né, para um Estado que virou nota A em gestão pública, né, em alguns momentos era o único Estado do Brasil, em 2017, o único Estado do Brasil com nota A em gestão fiscal, em capacidade de pagamento, que é o título lá, né, no CAPAG da Secretaria de Tesouro Nacional, mas, de uma maneira geral, em gestão fiscal. Hoje, Vitória também é nota A, né, em gestão fiscal, tanto em gestão quanto foi mencionado aqui pelo Walter, na qualidade da informação contábil. E assim, muitas vezes a gente olha, a gente fala, cidade tem dinheiro no caixa? Tem dinheiro no caixa. Hoje tem uma gestão equilibrada, vamos dizer, receita e despesa. Cada vez que a gente vai começar uma obra, vou dar um exemplo aqui, obra de macrodrenagem na Grande Santo Antônio, é um contrato de 140 milhões de dólares. A gente só começa essa obra se todo o dinheiro está em caixa. Nós temos ou contratado em licitação aproximadamente 1 bilhão e 500 milhões de reais, ou executado, já uma parte já foi executada, 1 bilhão e 500 milhões de reais. Então, todas essas obras, Maurício, que, né, inclusive muitas passaram pela aprovação aqui da Câmara, de alguma forma, na hora que aprova o orçamento, que aprova um volume de investimentos, está aprovando também a execução dessas obras, elas só são iniciadas se o dinheiro estiver em caixa. E se nós, vamos dizer assim, tirarmos dinheiro de caixa, a gente tem que parar algumas obras para que não falte dinheiro ali na frente. Então, esse é o caminho que a gente acredita, de conduzir a gestão pública com muita responsabilidade, com muito critério, para que a Vitória não volte amanhã à situação de ter que parar a obra. Vocês sabem disso, quantas obras estavam paradas que nós retomamos, iniciamos algumas, já entregamos,
né? Escola São Vicente de Paulo, lá no centro de Vitória, por exemplo. Escola Paulo Freire, em Anguetá, só para citar 2 exemplos aqui, e quantas obras estão sendo executadas. E executadas, como eu disse, com a garantia de que vai ter início e vai ter fim, porque o dinheiro está em caixa. Então, assim, mas só para dar esse panorama geral, para vocês compreendam o caminho que a gente acredita e que leva um futuro sustentável, né, para a gestão, para a cidade e, portanto, também para os servidores públicos, né? Como eu disse, hoje o Estado tem capacidade de pagar em dia e pagar bons salários, né, dentro de uma realidade que é a realidade do Estado, a gente tem que ver a realidade de cada um também. Aqui tem, o governo federal tem a sua realidade, o governo do Estado tem a sua realidade e o governo municipal tem a sua realidade, mas é porque teve um trabalho duro, árduo, feito ao longo de anos, né? Não se conquistou essa situação que o Estado tem hoje de uma hora para outra, e eu tenho certeza que nós estamos conquistando em Vitória, como eu disse, né, pelas várias iniciativas que já foram feitas e, com certeza, muitas que serão feitas ao longo do tempo aqui na nossa cidade. Então, mas eu vim aqui mais para ouvir do que para falar, acho que já falei muito, então quero mais uma vez agradecer o vereador Leonardo Monjardim, dizer que eu estou à disposição aqui. Eu acredito no diálogo, né? Diálogo tem que ter mão dupla, né? Para que a gente possa construir, né, as coisas, construir bons projetos, construir boas iniciativas para o bem da nossa cidade e da gestão municipal. Obrigado e uma boa noite a todos. Secretário, só queria, né, agradecer a sua presença. Acho que o seu convite aqui é uma demonstração de que a administração está aberta a esse diálogo, a essa construção coletiva. A gente vem já conversando há algum tempo, na última conversa até, né, foi muito produtiva, muito boa, né, você realmente reconhece o trabalho desses profissionais, né, deixou isso muito claro para mim, e hoje também você realmente endossa tudo aquilo que disse em particular, dizendo o reconhecimento que a gente precisa ter. Eu particularmente já fui gestor aqui em Vitória e tive várias experiências muito boas com a Secretaria da Fazenda, excelentes profissionais, muitos deles estão aqui, né? O Erickson, que dispensa comentário, acho que é uma figura muito emblemática da Secretaria de Fazenda, né? Já passou aqui por vários governos, se não me falha a memória, está há 32 anos como subsecretário, não é isso? É um patrimônio vivo, né, da contabilidade da cidade, no poder público. E outros tantos que estão aqui, o Irley, né, o Fernandinho, que já tivemos muita oportunidade de trabalhar junto, como a Inês e todos que sempre nos atenderam muito bem. Da mesma forma, na Secretaria de Comunicação tem aqui o Fabrício Palito, que já tivemos oportunidade de trabalhar juntos. E, como disse também, o Zé Módulo também que nos orientou muito nas auditorias, sempre na Secretaria, nos orientando e conduzindo a gente da melhor forma possível. Então, realmente é um grupo de trabalhadores, né, vamos dizer assim, diferenciado, né? Vitória realmente não é à toa que Vitória alcança bons resultados, né, por fruto desse preparo que esses profissionais têm. Então, assim, agradeço muito sua presença. Se não me falha a memória, acho que o Erickson tem a Beth, eu queria até já começar a abrir a oportunidade para que os profissionais comecem a colocar os seus pontos de vista, a gente ouvir e depois a gente fazer os encaminhamentos para que eu possa até, inclusive, alimentar o secretário Regis, né, de mais informações para que a gente possa começar, a partir de hoje, tentar buscar de uma forma muito em conjunto essa solução. Então, Beth, está precisando, baixar para ela, por favor. Beth também, que é uma velha conhecida nossa, grande profissional. Obrigada. Beth, o microfone é todo seu, uma vereadora por um dia. Boa noite a todos e a todas. Quero saudar a mesa, em especial o nosso anfitrião, Leonardo Monjardim, saudar o secretário Maurício Leite, o vereador Maurício Leite, secretário Regis Matos, demais membros da mesa. Quero aproveitar e agradecer, Leonardo Monjardim, a essa oportunidade da gente estar fazendo esse debate tão importante. Regis, saiba que a gente ficou muito animado quando a gente viu, porque mostra que esse diálogo vai ser, né, essa nossa fala vai ser ouvida de fato, e a gente pretende sensibilizar
né, prefeitura, em relação à nossa causa. Então, saiba que a gente é muito grato com a sua presença aqui. E quero fazer uma saudação especial aos colegas servidores e todos os apoiadores aqui presentes. Obrigada. Eu trabalho na prefeitura desde 1995, na função de analista de comunicação, e estou aqui com um texto que foi construído coletivamente, e eu peço a licença de vocês para poder ler. Confesso que eu estou nervosa, né, porque não é comum estar aqui num momento tão importante como esse, que mexe tanto com a gente. Então vamos lá. O nosso grupo é formado por jornalistas e publicitários. Somos um total de 16 analistas de comunicação, todos com nível superior e uma longa bagagem de formação extra, tanto em cursos tecnológicos quanto em cursos teóricos, como MBA, especialização, mestrado. Nossa motivação em estar aqui hoje se dá por estarmos certos de que tanto a atual gestão executiva quanto os atuais legisladores de Vitória zelam pela valorização dos servidores públicos, que tanto se empenham pelo coletivo de nossa cidade. Estamos certos que vocês praticam a justiça social e buscam reparar erros do passado, vislumbrando um horizonte cada vez mais límpido, com práticas justas em prol do bem de todos. Viemos expor a nossa situação e, com isso, oportunizar que se deixe uma marca, um legado de justiça em nosso histórico de dedicação ao serviço público municipal. Nós somos responsáveis pela comunicação oficial da prefeitura. Zelamos pela imagem e reputação da instituição e consequente dos mais de 12 mil servidores que nela trabalham, levando informações a todo instante aos mais de 350 mil moradores da cidade e também aos seus visitantes. Quer seja por meio das emissoras de TV, das emissoras de rádio, jornais, sites, redes sociais, enfim. Outdoors, panfletos, folders. Um número que só cresce acompanhando a dinâmica e a modernidade da área da comunicação social. O nosso trabalho, colegas, é essencial. Ele faz parte... Eu sinto muita honra de estar nessa profissão, então isso me emociona. O nosso trabalho faz parte dos princípios fundamentais de qualquer gestão pública, assegurando, portanto, o cumprimento do princípio constitucional da publicidade, conforme o artigo 37. Somos nós, analistas de comunicação, que explicamos aos cidadãos de todas as classes sociais, dentro de diferentes níveis de escolaridade, de forma clara e objetiva, os termos técnicos e complexos que chegam até nós, através dos engenheiros, dos controladores, dos médicos, dos biólogos. Nós precisamos traduzir isso numa informação pública. E, com isso, a gente valoriza o trabalho dos demais colegas servidores. E vale destaque, nós fazemos isso com riqueza de detalhes. Nós usamos textos, fotografias, vídeos, infográficos, e tanto em formatos impressos como digitais. A comunicação pública deve ser consciente, rápida e adaptada às necessidades de cada cidadão. A gente precisa de que todos entendam o que a prefeitura está fazendo. E esse cidadão precisa ser atendido e orientado por meio do acesso às informações que são de interesse coletivo. E nós garantimos esse acesso. A sociedade sabe que quando a informação sai de um canal oficial da Prefeitura de Vitória, não é só uma informação verdadeira e densa, é uma informação confiável. Essa credibilidade se deve não apenas à nossa qualificação, mas também aos anos de experiência e dedicação à prefeitura. Os analistas de comunicação de Vitória, com menos tempos de profissão, têm mais de 12 anos de prefeitura. Temos profissionais que acompanham o desenvolvimento da cidade há quase 30 anos. Nós somos a memória viva,
Nós somos a memória ativa da cidade de Vitória. O nosso baixíssimo retorno financeiro, e aí me desculpa, secretário, com todos, a gente reconhece todas as ações de valorização, mas elas não chegam nem perto do que a gente necessita, para ser digno, para ser um reconhecimento digno. Nós trabalhamos diuturnamente para valorizar a imagem da instituição, sem medida, finais de semana, de noite, em qualquer horário. E fazemos isso com alegria, com honra. E valorizamos todos os servidores que nela trabalham. Nós trabalhamos pela qualidade de vida do morador de Vitória. E geramos um expressivo benefício financeiro também. É muito importante a gente destacar. Apenas em 2022, a Prefeitura de Vitória foi mencionada 18.815 vezes em matérias jornalísticas com mídia espontânea. Ou seja, com o nosso trabalho, se a Prefeitura tivesse que pagar para divulgar suas ações nesses espaços, ela teria desembolsado quase 179 milhões de reais em um ano. Em 2021, foram 18.632 matérias jornalísticas, o que representa mais de 235 milhões em mídia espontânea. Vale ressaltar também que foram 99,5% de matérias positivas e neutras. Portanto, nos últimos 2 anos, foram quase 414 milhões em mídia espontânea. Me perdoa, mas eu vou repetir. 414 milhões sem custo adicional para a Prefeitura. O impacto na folha de pagamentos da Prefeitura que nós estamos pedindo é inferior a 0,19%. É um percentual mínimo, irrisório, diante do enorme benefício e do enorme resultado que oferecemos todos os dias, já que a informação não pode parar. Aqui nessa Casa de Leis, viemos clamar por justiça. Não estamos pedindo aumento salarial. Estamos clamando que se corrija um erro do passado, em que foi feita uma distinção injusta e, sobretudo, ilegal. A gente tem certeza que tanto o Executivo quanto o Legislativo, é por isso que a gente está aqui nessa discussão, porque a gente tem certeza que vocês creem e defendem a legalidade. Então, somos profissionais que, historicamente, vêm sendo desrespeitados diante de seu valor e entrega. Não importa a gestão ou o momento político, o nosso compromisso é com os moradores, razão da existência de uma prefeitura. E mesmo nessas condições precárias do salário, seguimos com dignidade, cumprindo o nosso dever. O que estamos querendo não é, a gente não está falando exatamente da valorização, a gente quer um cumprimento de uma isonomia salarial a que temos direito. Esse é o nosso pleito, esse é o nosso pedido. O enquadramento representa apenas uma parte de nossa perda, um percentual ainda menor a que realmente teríamos direito, numa depreciação que se arrasta de maneira, no mínimo, irregular e incorreta há tantos anos. Enquadramento significa nos tratar de forma igualitária e isonômica. Aos representantes dessa casa, pedimos que se unam a nós nessa luta. Aos analistas, os analistas de comunicação, os analistas de gestão pública, os auditores internos e os controladores de recursos da Prefeitura merecem e exigem reconhecimento. Essa é uma oportunidade, é assim que a gente gostaria que vocês sentissem. É uma oportunidade de fazer uma reparação de um erro que foi feito lá atrás. Não é um erro dessa gestão. Então, é um momento, é uma oportunidade de deixarem esse legado na nossa história. Deixem esse legado na história da cidade. Nós temos fé, nós temos esperança de que os olhares justos voltarão para nós e nos atenderão. Muito obrigada.
Bom, primeiro parabenizar a fala da servidora Beth. Gostaria, inclusive, que, se pudesse, depois me passar a cópia desse discurso. E eu acho que você foi muito feliz, porque muitas das vezes, quando nós estamos reivindicando algo do poder público, a gente atribui a quem está respondendo por ele a responsabilidade de tudo que aconteceu, não só no dia de hoje, mas de todo o passado. E você foi muito, muito verdadeira, pontuando, porque tem gente querendo voltar. E gente que fez exatamente isso que você disse, cometeu esse erro, que tirou esse, quando eu olho para essa faixa aqui, 11 anos, né, de isonomia. Foi exatamente isso que aconteceu no passado. E você foi muito feliz quando você fala, o que nós estamos tentando hoje é buscar, é reparar um erro do passado. E que, se Deus quiser, se um dia for possível, e eu tenho essa esperança também, nós tentarmos construir isso, Regis, é justamente para que a gente possa mostrar, inclusive para aqueles que confrontam esse projeto de gestão inovadora, com austeridade, com responsabilidade com recursos públicos, que tem sido feito nos últimos 2 anos e meio na cidade de Vitória, para que esses que querem retornar não fale mal do que está acontecendo hoje, mas que a gente possa realmente mostrar a eles que nós não só trouxemos uma... Eu falo nós porque, como o Maurício falou e próprio o secretário também disse, hoje nós temos uma Câmara, pelo menos grande parte dela, que pensa na cidade e que ajuda o prefeito Lourenço Pasolini a fazer o que há de melhor para essa cidade. Então, por isso uso a expressão nós. E é assim que nós precisamos construir políticas públicas, independente de pensamento ideológico, independente de posicionamento partidário. Acho que, em primeiro lugar, ontem mesmo fiz uma fala nesse sentido, quando nós estávamos aqui, eu sou presidente da Comissão de Finanças da Casa, tivemos um embate a respeito sobre a questão da LDO, e eu solicitei à oposição que fizesse. É legítimo. O processo democrático e republicano é assim que funciona. Quem ganha a eleição governa e quem perde normalmente faz oposição. Ela é legítima, tem que ser feito com responsabilidade. E quando a discussão é o bem da sociedade, é o bem da cidade, as diferenças de coloração e partidárias, ideológicas, tem que ficar de lado. E ontem eu solicitei à oposição, que a todo momento trabalhou para que a gente não pudesse avançar ontem na aprovação da LDO, que eles pudessem pensar na cidade naquele momento. E graças a Deus, ao final, nós conseguimos a aprovação aqui, por unanimidade. Então, assim, e é isso, dessa forma que nós precisamos agir na política. É ter a sociedade, em primeiro lugar, independente de partido ou de posicionamento ideológico. Então, parabéns mais uma vez, você foi muito feliz na sua colação, nas suas colocações, lúcida, com muita responsabilidade, com respeito à administração pública, porque é assim que se constrói políticas públicas. Recentemente, tivemos aqui vários embates em relação aos 14% dos aposentados. A oposição apareceu aqui com um projeto que eu denomino de cobra d'água, que era inconstitucional, que não conseguia resolver o problema dos aposentados, utilizando um problema dos aposentados e de uma situação em que essa gestão teve que fazer naquele momento para poder hoje ter a capacidade de fazer investimento na cidade e tentar a toda forma utilizar desse mal-estar para fazer politicagem, não é nem política, é politicagem. E eu sempre acreditei, logo que assumi, fui convidado para um café da manhã na Associação de Aposentados, e o único da base que foi eu, e os da oposição, para fazer palanque. Essa é a verdade. E eu hoje mesmo estava com o Júlio Peixoto, ele estava dizendo, você esteve presente, assumiu esse compromisso de estar junto, e juntamente com o Maurício e com outros mais 7 vereadores, né, Maurício? Começamos a construir um diálogo com o Aridelmo, com o prefeito, com o Regis, e hoje estamos muito perto de anunciar algo que vai ser muito importante para eles. Então, assim, política é dessa forma. Não adianta vir aqui fazer palanque, ser oportunista, agredir uma gestão, porque é o que eu falo sempre, nenhum prefeito quer vir aqui fazer o que é pior para a cidade ou pior para as pessoas, muito menos para o servidor público. O problema é encontrar os caminhos que a gente consiga realizar aquilo que precisa ser feito sem prejudicar o município, sem prejudicar a saúde financeira do município. Então, assim, fico muito feliz porque está sendo uma audiência pública de alto nível, com muito respeito, onde a gente está trazendo para cá um problema, mas discutindo de forma civilizada, de uma forma propositiva, para construirmos em muitas mãos um caminho para que a gente possa alcançar o nosso objetivo. Então, quero parabenizar todos vocês, servidores, que vocês estão mostrando um exemplo de maturidade e mostra a qualidade de profissionais que vocês são. Parabéns. Agora vamos dar a palavra para o Erickson. Boa noite a todos.
Nós vamos fazer uma apresentaçãozinha, questão mais técnica. Primeiro eu gostaria de agradecer o vereador Leonardo Monjardim, nosso amigo, nosso irmão, né? Cumprimentar nosso vice-presidente Walter Leno Noronha, conselheiro do Conselho Regional de Contabilidade, vice-presidente, nosso representante Cláudio do Conselho Regional de Administração, onde eu tive a honra de ser irmão do falecido ex-presidente, muitos anos, pessoa maravilhosa. Secretário Regis, meus cumprimentos, obrigado pela sua presença. Maurício Leite, vereador, que está sempre com a gente, ajudando, né? Meus queridos conselheiros do Conselho Regional de Contabilidade, o Mário Zan, que está aqui com a gente, a Milza, presidente do Síndico Contábil, Marco Antônio, Carlos Damasceno, obrigado. Nós somos conselheiros do Conselho Regional de Contabilidade, assim como diz Walter Leno Noronha. Nós somos 10 mil e qualquer coisa de contadores no estado. O vereador gosta de número de voto, né? Ele fica pensando, tem 10 mil, lá na frente eu vou ser deputado e fica nessa, né? Não é assim que funciona? Meus queridos colegas analistas, eu, na qualidade de auditor interno contador, representando aqui os analistas, nós estamos com essa discussão já tem bastante tempo. E a gente, como disse a Beth, nós não viemos aqui pedir aumento de salário e nem reajuste salarial, né? O que nós vamos passar para vocês aqui, para vocês entenderem o que a gente veio buscar. Eu acho que não vai pegar aí, hein? Tá embaixo da mesa, né? Veja bem, mais umazinha. Mais tecnicamente, a gente veio falar o seguinte. A Constituição Federal, ela determina... Mais umzinho para mim, por favor. Mais um. Ela determina o seguinte, lá no artigo 39. A natureza, o grau de responsabilidade, a complexidade dos cargos, componentes de cada carreira. Aqui no município de Vitória, que nós estamos discutindo hoje, criou-se a carreira em 2006, analista em gestão pública, como outras carreiras, né? É o que nós estamos citando, que nós estamos reivindicando, auditor interno, controlador e analista em comunicação. Então essa lei 6.752 criou o plano de cargos e salários lá em 2006. Tem tempo isso, hein? Aí veio o que a Beth estava tratando com a gente, a lei 8249, publicado na Gazeta no dia 7 de abril de 2012, por isso são os 11 anos que a gente está tratando, ou seja, criou um subgrupo, pode passar, mais umzinho, mais, isso, olha lá, criou o subgrupo, mais um, criou o subgrupo dividindo a categoria, que é a carreira que foi dita no artigo 39, de separando, né, na verdade, de um subgrupo A, separou engenheiro, analista em TI e algumas outras carreiras, que era carreira única. Então, aí que a gente diz que, e a isonomia que está lá no artigo 42, é essa que é o erro, e essa que é o que nós consideramos como uma ilegalidade. Então vamos mais umazinha para vocês entenderem. Olha só o erro e a ilegalidade. E aí diga-se de passagem, gente, um parênteses com ênfase. Não é erro dessa gestão. Não é um erro da gestão Pasolini. É um erro de 11 anos atrás. Então o que a gente está pedindo? Por isso que nós estamos, uma oportunidade do prefeito Pasolini corrigir mais um de vários erros de administrações anteriores. É isso que a gente está pedindo, né? Que não é um erro dessa gestão. Então lá, a lei 8249, ele criou esse subgrupo que criou essa ilegalidade. Então, o que acontece? Olha o que diz a lei orgânica, que a Beth o Walter Leno já leu para nós aqui, ó. Fica assegurado ao servidor da administração direta e indireta isonomia de vencimento. Nós estamos tratando de vencimento, nós não estamos pedindo reajuste nem aumento de salário. Para cargos, empresas, atribuições iguais ou
assemelhados do mesmo poder. Poder executivo, administração direta, indireta, empresa pública. Ou entre servidores do poder executivo e legislativo. Ressalvadas as vantagens pessoais, lógico, né? Cada um tem mais tempo, tem mais vantagem, ou com o local de trabalho, quem trabalha na fazenda tem a sua gratificação a mais. Então, o que acontece? A isonomia entre o próprio poder e o legislativo. Aí, veja bem, olha só, a CDTIV, lá no portal de transparência, o contador lá da CDTIV, ele ganha 6.093, está lá no portal, está o endereço lá em cima, 6.093 de vencimento base. Ou seja, já não tem isonomia. E outra, diga-se de passagem, esse contador público da CDTIV, ele é formado por nós na contabilidade, está cedido através de convênio, porque lá não tinha contador. E aquilo que você está falando que já está faltando contador, e está mesmo. Aí vamos ver agora na Câmara de Vitória, Leonardo Monjardim, você que é presidente da Comissão de Finanças. A remuneração base, o endereço do portal de transparência público está lá. R$ 7.347,90. Do mesmo tempo de casa que tem o contador, que temos lá, isso que eu estou te dizendo já é lá. O Poder Executivo está com 3.565,02, já com os 7% que o prefeito deu para nós agora. Ou seja, o vencimento nosso está 3.565. Olha só, nós fomos fazer um comparativo entre algumas prefeituras e algumas câmaras. Olha lá, Câmara de Vitória, esse que eu acabei de falar, 7.347. A SEGE do Governo do Estado, 6.582. Prefeitura de Cariacica regularizou isso agora há pouco tempo, mês passado, retrasado. Vencimento básico do analista, contador, auditor, 6.500. O auditores da Prefeitura de Itapemirim, nossa, ao tamanho insignificante em relação à Vitória, 6.240. CDTIV, 6.093. E a Câmara de Vila Velha, 5.566, e nós aqui em Vitória, do Poder Executivo, 3.565,02. Então, não existe isonomia, o que nós insistimos é o que? Nós queremos só a isonomia que está na Constituição Municipal, que é a lei orgânica do município de Vitória. É só isso que a gente está pedindo. E detalhe importante, essa lei orgânica, ela está sendo descumprida. Esse é o nosso ponto principal, né? Ao ponto que desviou. Ah, mas vocês estão discutindo isso agora? Não, tem 11 anos que nós estamos discutindo isso. Aí, o que acontece? Essa isonomia que a gente tanto trata aí é o que a gente está buscando. Ou seja, isonomia é um erro praticado no passado, uma irregularidade. Então, olha só a tabela, como é que a gente está hoje, já com o aumento de 7%. Mais umzinho. Isso. Olha só, já incluído 7%, nós passamos para 3.565,02. Está publicado no jornal, as tabelas novas. E nós fomos o quê? Desviado desse... Aqui estão os contadores, estavam todos juntos. Os engenheiros passavam para o subgrupo B aberto lá em 2012 e passaram a receber 6.545. O que é que eles alegam? Ah, não tinha profissional na época, estava profissional de TI, agora não temos contador. E aí? Então, além de ser uma ilegalidade, nós estamos numa audiência pública patrocinada pela Câmara de Vitória, que fiscaliza as leis, e nós estamos mostrando essa irregularidade. Mais uma vez, não é uma regularidade dessa gestão. É uma irregularidade de 11 anos, que quando saiu essa lei, eu tenho pouco tempo que eu estou aqui, mas eu lembro, e bati pesado, ó, está errado, passou batido, foi embora, ninguém viu. Aí, olha só, como é que nós vamos ficar? Em nota A, os contadores, vocês são ferozes, porque ganhando 3.565, a sorte que tem aquela produtividadezinha que dá um estímulo maior, mas eu sei que vocês trabalham sábado, domingo, eu também trabalho. Agora começa amanhã já o período de prestação de contas, que nós temos 10 dias para entregar 38 Gs. E depois ainda consolidar isso tudo, né? E fazer essa entrega. Então, tem que ser artista, tem que gostar muito do que faz, e eu tenho certeza que todos vocês gostam. Mas aí qual é o problema?
nós ficamos a 0,01 e esse erro não foi nosso. Nós já entramos em contato, né, porque tem um envio diferente aí, e praticamente nós estamos em primeiro lugar, junto, que não foi erro nosso, que a gente depois não posso divulgar ainda, porque nós já estamos em apuração. Aí vocês vão perguntar para a gente assim, ó, por que agora? Sabe por que agora? No início da pandemia, estava começando aquele negócio de pandemia, o processo já estava pronto para vir para a Câmara. Que eu participei, o Hiller também participou comigo. Numa quarta-feira, viria para a Câmara, quando deu a terça-feira, decretaram aí a pandemia, ou seja, acabou tudo. Aí, mais um motivo especial, por que agora? Dos meus 41,8 anos de serviço, o Walter Leno me roubou 5, porque eu tenho 35 anos só de Prefeitura de Vitória, e tem 30 anos que eu sou responsável pela contabilidade. Então você me catou 5. Mais ainda, eu acompanho a finança do município de Vitória há 40 anos, porque meu pai, em 1983, era o secretário da Fazenda de Vitória. Então, de 40 anos. Eu já tinha entrado na faculdade de contabilidade e eu já tinha 18 anos. Mas desde os 15 eu trabalho com contabilidade em banco, que são essa diferença de período. E eu faço levantamento, naturalmente, e os contadores sabem disso. Nunca existiu, desses 40 anos, uma situação financeira tão confortável na Prefeitura de Vitória. Nunca. Nunca. E eu falo para vocês o seguinte, fruto de um excelente trabalho que fez o prefeito Pasolini, com a Aridelmo, que eu conheço há mais de 35 anos, e era o nosso secretário, um trabalho excepcional, que eu fiquei assustado, positivamente. Falei, rapaz, eu não acredito nisso. Então, mais um motivo para a gente. Por que agora? Porque esse é o momento confortável. O prefeito é advogado e delegado, gosta de constitucionalidade, gosta das coisas certas, que a gente sabe disso. Leonardo Monjardim, o presidente da Comissão de Finanças, também. Maurício Leite, todos os vereadores que nós estamos apoiando. E a situação, olha, você pode botar valor original da época, você pode atualizar, você pode fazer o que você quiser. Nunca existiu, desses 40 anos que eu acompanho, uma situação tão confortável, fruto do excelente trabalho que essa administração vem fazendo. Não resta dúvida, né? Então, é por isso que agora nós voltamos, a gente trabalha com os números, sabe se está bom ou se está ruim, né? E não é um erro do prefeito, ele tem a oportunidade de fazer o quê? Vamos corrigir mais um de montão, né? De erro que vem corrigindo. Corrige mais esse para nós, é só isso que a gente pede. Muito obrigado, parabéns para vocês, meus queridos. Bom, me parece que a metodologia aqui adotada por vocês foi por representatividade, né? Foi igual a Colégio dos Líderes, né? Um que falou pelos analistas de comunicação, o outro falou pelos analistas financeiros, controladores, auditores, é isso mesmo? Vocês resumiram a fala em 2 representatividades. Só organizado, né? Quem trabalha com contabilidade, o número, tem que ser, né? Comunicação. Bom, então olha só. Secretário, eu acho assim, a finalidade de uma audiência pública, que sempre é promovida por um agente político, né, nesse caso um vereador, porque nós estamos no município, a ideia que se tem é exatamente isso, é trazer, dar luz do problema, em primeiro lugar, depois a perspectiva de caminho, né, como é que a gente pode estar construindo para resolver esse objeto desse problema, e por isso a presença do executivo, porque o vereador é tão somente um representante de uma categoria, de uma classe de reivindicação junto ao Poder Executivo. Eu acho que o resto aqui, eu prestei atenção, ele também prestou atenção atentamente em tudo, ele também conhece muito de número, é da área, né, como economista, trabalha muito a questão dos números da prefeitura.
Obviamente, eu acho que hoje foi explanado muita coisa, o sentimento, acho que o ambiente está muito harmonioso, há uma compreensão por parte de todos de que realmente esse não é um problema dessa administração, mas tem a consciência de que essa administração pode startar esse movimento, essa construção. A gente sabe que não é uma coisa simples. Em outros momentos já conversei com o Regis e já transmiti a eles a preocupação que se tem da administração pública em relação a demais categorias, mas obviamente que a gente na vida tudo é questão de prioridade e de escolha. O que eu sugiro? Não sei se o Regis tem algo a falar agora, mas eu penso que a audiência pública ela tem que ter um encaminhamento. Foi colocado aqui tudo aquilo que foi que vocês puderem externar, o sentimento de vocês, o problema. Eu tenho como sugestão, que eu acho que é importante para você não morrer numa audiência pública, fazer o encaminhamento. E um dos primeiros encaminhamentos que eu penso, como é uma matéria que não tem uma solução de imediato, eu sugiro a construção, Erickson, não sei se você concorda comigo, mas de repente a gente montar um grupo de trabalho para a gente discutir, fazer uma agenda com a Aridelmo, né? Porque isso tudo também passa por uma construção política, né? Obviamente o que vai prevalecer nesse caso vão ser os números, vão ser as condições da viabilidade, né, e do impacto financeiro para a prefeitura, mas é importante para a gente até fazer uma permanência nesse debate. Então, assim, eu como parlamentar e representante de vocês, eu sugiro a gente fazer uma comissão e depois fazer uma primeira conversa com a Aridelmo e startar esse caminho até para fazer um estudo mais aprofundado tecnicamente, né, do ponto de vista do impacto financeiro, para a gente poder começar a debater esse assunto. O que você acha, secretário? É possível a gente fazer esse grupo e começar e trabalhar nesse sentido? Acho possível, acho que assim, mais uma vez, aqui assim, eu acho que o caminho é diálogo, né? Caminho e diálogo pressupõe que você vai colocar seus pontos, o outro vai colocar os pontos dele, e vai se buscar um caminho que seja possível, que não vai ser nem aquele talvez que eu deseje, nem que o outro deseja. Eu acho que esse tem que ser um espírito de qualquer construção baseada no diálogo. E assim, a prefeitura, como já foi mencionado aqui mais uma vez, nós encontramos vários desafios, vários problemas. Seguramente não solucionaremos todos, né? Acho que qualquer gestão que se propõe a ser uma boa gestão para a cidade, ela tem o desafio de entregar a cidade melhor do que encontrou. E o desafio do município de Vitória é isso, entregar uma cidade melhor para todos os seus moradores. Então, e o que nós encontramos foi uma parte da cidade praticamente abandonada, uma parte mais pobre da cidade praticamente abandonada, né? Sem investimentos, sem obras, com serviços sem a qualidade adequada. Por exemplo, só para citar, talvez seja um número que surpreenda a muitos e que poucos saibam, que Vitória, entre os 78 municípios do Espírito Santo, era a 65ª em qualidade na educação, né? Quer dizer, com uma boa infraestrutura física de escolas, como tem também uma boa infraestrutura física na saúde, mas com uma qualidade que deixava muito a desejar e que deixa muito a desejar ainda. A gente tem um longo caminho, uma cidade que tinha que ser a melhor em educação, seguramente está entre as melhores, e estava em 65º lugar, entre 78 municípios. Isso seguramente prejudica os mais pobres que têm seus filhos nas escolas públicas, né? E não é por outro motivo que essa gestão tem buscado investir. Se nós olharmos o quadro de investimento, Maurício e Leonardo andam, as cidades sabem disso, e distribuímos regionalmente, nós estamos investindo muito mais em São Pedro, em Santo Antônio. Por exemplo, citei aqui o projeto de macrodrenagem 140, o projeto da urbanização da Orla de São Pedro. Fase 1, 96 milhões. Fase 2, que edital de licitação está publicado, fase 1 está em obra. Né? Quem foi lá em Ilha das Caeiras, São Pedro, a gente esteve lá recentemente, teve a oportunidade de ver, vai ver, né, 120 milhões na fase 2, então só essas duas obras lá na Grande São Pedro, mais de 200 milhões de reais sendo investidos. Então,
esses desafios têm que ser vencidos, né? Nós temos que, e essa é a proposta do prefeito Pasolini, transformar a Vitória em uma cidade mais igual. Então, a infraestrutura que nós tivermos lá na região de São Pedro, de Santo Antônio, Santa Teresa, Maria Ortiz e assim por diante, tem que ser equivalente àquela que nós encontramos na Praia do Canto, em Jardim da Penha, em Jardim Camburi. Né? Isso é de fato justiça social. Justiça social não é meramente fazer com discurso, dizer que está apoiando A ou B, e isso não se traduz em ações concretas. Então, esse é o grande desafio que nós temos, caminhar, avançar, mas avançar com responsabilidade, com equilíbrio e sabendo que a razão de existência da prefeitura é promover o bem, a qualidade de vida, o desenvolvimento econômico, social e ambiental na cidade de Vitória. Então, eu tenho certeza que essa compreensão for mútua e a disposição para o diálogo for mútua da minha parte vereador Leonardo, tenho certeza que a gente vai conseguir avançar. Ótimo. É exatamente isso que a gente quer, é startar esse diálogo de uma forma mais efetiva, porque fica uma expectativa de um lado e sem um elo de comunicação com quem pode resolver. Então, acho que esse GT, né, esse grupo de trabalho, vai fazer com que a gente consiga, um processo de negociação, é o que ele falou. Existe um desejo de um lado, talvez um desejo de outro, uma forma de pensar de um lado, uma forma de pensar do outro, mas a gente pode começar a construir isso para que a gente possa achar um caminho, né, de convergência para poder alcançar esse objetivo. É importante, eu acho que não tenho absoluta certeza, é inquestionável a capacidade hoje de investimento da cidade, hoje dessa gestão na cidade, são muitas obras de infraestrutura, mas eu também falo sempre e elogio o prefeito porque tem sensibilidade também para investir nas crianças, investir no idoso, investir na causa animal, porque a gente precisa também investir no que há de melhor da vida, que é a vida, a própria vida. E falar de vida é falar do ser humano, é falar do trabalhador. Então a gente precisa construir uma cidade de concreto, mas uma cidade também mais harmoniosa com as pessoas, de valorização das pessoas. Isso tem sido feito por essa administração, mas isso passa também pela valorização dos profissionais. Então esse é o nosso compromisso do mandato, representar vocês. Eu tenho falado isso, é uma bandeira da qual eu abracei. Eu acho que os analistas, não desmerecendo as demais classes profissionais, mas na vida a gente faz escolhas, a gente não consegue fazer tudo nem alcançar todos. Eu fiz a escolha de defender vocês e assumo isso publicamente sem nenhuma dificuldade. Hoje, dentro dessa construção coletiva que a gente está fazendo com um aposentado, que envolve 8, 9 vereadores, aqui eu realmente, de forma individual, assumir para mim essa. Ficarei muito feliz, se a gente conseguir avançar e dar uma luz e um retorno para esses profissionais. Como a gente vê aí, são 11 anos realmente aí buscando essa isonomia, né? É um erro do passado, mas se Deus quiser, eu acho que tem muita esperança de que a gente possa construir uma solução, se não para chegar ao objetivo que todos nós sonhamos, mas pelo menos perto dele, para que a gente possa minimamente fechar esse ciclo dessa primeira administração do prefeito Lourenço Pasolini, que eu espero ter outra. Pelo menos isso como cidadão de Vitória, eu desejo que continue nesse curso da nossa cidade, mas que a gente possa realmente valorizar esses profissionais que fazem toda a diferença na gestão pública da cidade de Vitória. Então, no mais, eu fazer um encaminhamento, eu vou sugerir depois ao Erickson e à Beth, que aqui representaram o conjunto de vocês, que a gente possa ter um representante somente, para não ficar muita gente, e para a gente começar a debater e construir um formato de encaminhamento, né, para a Secretaria de Governo e começar já esse debate de uma forma como foi hoje. Um debate realmente maduro, responsável, sem acusações, sem agressões, mas sim todo mundo muito centrado em busca de um objetivo que é bom para todos, bom para vocês, bom para a prefeitura, bom para a cidade, e sem dúvida nenhuma que vai me deixar muito feliz, porque é uma bandeira do nosso mandato, e se Deus quiser eu quero alcançar êxito nisso o mais breve possível, para que a gente possa comemorar juntos e consolidar realmente o que todos falaram. Mais um erro que a cidade de Vitória hoje cometeu por outras gestões passadas e que essa administração, para nossa felicidade, vem reparando no dia a dia. Não só na questão da infraestrutura da cidade, mas também no investimento das pessoas. Eu tenho certeza que vocês, de alguma forma, serão assistidos
E como já vem, também a gente não pode também fechar os olhos, como o secretário Regis falou, eu tenho acompanhado a gestão do Pasolini. Nos últimos 2 anos e meio já foi dado de reajuste mais do que a gestão passada fez em 8. Então, assim, realmente, mas a gente sabe que há uma defasagem, há uma isonomia aqui muito prejudicada, né? Mas, se Deus quiser, a gente vai, pelo menos, ter essa perspectiva de construir algo que seja bom para todos nós. No mais, é agradecer a todos, dando por encerramento essa audiência pública e já convocando para a próxima, que será na segunda-feira, às 9h30, nesse plenário.